Hoje eu vou estar dando início a uma série onde nós vamos desenvolver esse serviço de anotações utilizando a arquitetura MVC juntamente com o Laravel. Então aqui nós temos o protótipo da aplicação, onde tem a página Home, a página de criação de conta, de login. Aqui é a página principal da aplicação, onde nós temos as anotações. E dentro dessas anotações, nós temos as tasks, onde nós vamos poder marcar se ela foi realizada ou se ela não foi realizada. Para fazer a organização desse trabalho, eu já separei toda essa elaboração do projeto em diversas tasks e estou utilizando aqui a metodologia ágil chamada Scrum. Ela é muito utilizada nas empresas de tecnologia justamente para conseguir organizar o que cada pessoa da equipe tem que fazer e os prazos que ela tem para concluir determinada tarefa. Então vamos entender um pouquinho melhor aqui. A nossa primeira tarefa é desenvolver o home da plataforma e eu tenho um dia para concluir essa tarefa, no caso é hoje, 14 de outubro. Vamos abrir essa tarefa aqui, que é a primeira tarefa. Basicamente, nós temos que desenvolver o home da plataforma com base no que está lá no protótipo, lá no Adobe XD. E nós temos que utilizar a arquitetura MVC com o Laravel. Aqui nós temos uma foto da home. E vou mostrar para vocês uma palhinha da segunda tarefa. Mas, de acordo com que a gente vai evoluindo essa série, nós vamos passar por todas essas tasks do Sprint 1. Se de repente nós estivermos desenvolvendo e olhar algum problema, alguma possível melhoria, nós vamos colocar todas essas tarefas no backlog para de repente colocar no próximo sprint essas melhorias se a gente vê necessidade de desenvolver elas. Então aqui na segunda tarefa nós temos que desenvolver a tela de login e a tela de criação de conta. Apenas é necessário desenvolver o front-end no primeiro momento. E como são telas bem parecidas, eu vou conseguir reutilizar esse componente aqui nas duas telas, ou seja, vou demorar um pouquinho mais para desenvolver a primeira, mas a segunda basicamente só vai ser um copiar e colar. Nessa segunda tarefa, o prazo é de 2 dias, começando no dia 14, que é hoje também, e indo até o dia 15 de outubro. Eu peço que vocês não se atentem muito à questão das datas, porque eu não vou conseguir gravar essa aula aqui na data de hoje. Provavelmente eu vou gravar amanhã ou durante a semana, então aqui é só uma data para vocês conseguirem enxergar como que um projeto deve ser organizado, mas durante as gravações eu não vou estar respeitando muito essa questão das datas do cronograma. Temos também aqui a prioridade, se é alta, média. Basicamente eu deixei todas como média. E o status. E quem que é o responsável, no caso, Rafael Capuani, sou eu. Vou dar andamento aqui à tarefa. E vamos partir direto para o código. Eu tenho aqui no GitHub o projeto que eu já deixei a estrutura dele já pré-pronta para facilitar no desenvolvimento, onde nós temos basicamente um projeto Laravel apenas com a instalação e algumas pequenas configurações. Vamos baixar esse projeto. Se vocês têm o Git instalado na máquina de vocês, é só copiar esse código aqui, esse link na verdade, e dar um git clone. Ou quem preferir, faz o download do zip ali também, é uma outra possibilidade. Vou instalar esse projeto dentro do meu E. Vou abrir aqui meu git bash. E vou dar o git clone para fazer um clone daquele projeto lá. E vamos abrir ele no VS Code. Então, como eu baixei esse projeto do Git, vocês podem reparar que ele não tem um .env, ele só tem um .env.example. Eu vou utilizar esse example para criar o meu .env de fato. O que é importante aqui é ter o key preenchido, no caso ele está vazio. Nós vamos ter que rodar um comando para criar essa chave, já que o Laravel tem como obrigatório ter preenchido esse valor aqui com uma chave.
Mas primeiramente vamos colocar aqui a conexão com o banco de dados. Eu vou utilizar o MySQL, aqui as informações já estão corretas, eu só vou alterar aqui o nome do banco para example.app_annotation. Usuário root e a senha está em branco. O que mais que eu vou precisar fazer? Como eu baixei do Git, ele também não tem a pasta vendor. Então venho aqui no terminal e vou rodar o PHP, vou rodar o Composer install. Qualquer coisa, qualquer dúvida, aqui no Git eu já deixei esses comandos já anotadinhos aqui. É só vocês copiarem e colarem, não tem nenhum problema. Aqui eu estou fazendo o download das dependências através do Composer. E agora nós vamos ter que criar o banco de dados com esse nome aqui. Como eu estou utilizando o AMP, basta eu rodar o AMP aqui, no caso ele já está sendo rodado. Digito localhost, phpMyAdmin e vou criar uma base de dados nova com esse nome ali. E pronto, posso fechar aqui. Vou copiar só esse comando aqui para ele gerar a chave lá do Laravel, senão ele vai dar erro na hora de executar minha aplicação. Abro um terminal aqui, quer dizer, ele já estava aberto na verdade. Rodo esse comando para criar a chave. E agora vocês podem reparar que ele criou a chave aqui com base no Base 64. Isso aí é para trazer mais segurança para a nossa aplicação. E pronto. Acho que só faltou rodar as migrates, php artisan migrate, para ele criar as tabelas lá no meu banco de dados. Pronto, e para fechar só vou rodar a aplicação php artisan serve. Abro o localhost aqui para testar se está tudo funcionando certinho. Localhost 2.8000 e ele está trazendo o projeto padrão aqui do Laravel, que ele já traz junto com a instalação. Vamos vir aqui na pasta routes, aqui nas rotas da minha aplicação, a rota raiz, ela chama a view welcome. Vamos alterar essa view para home. E aqui dentro de results, views, aqui em welcome, eu vou também alterar para home.blade.php e vou deixar aqui somente a tag body. Basicamente eu vou deixar um HTML padrão aqui e eu vou começar ele do zero. Apago o styles e deixo aqui um link para poder importar meu arquivo CSS. Ainda não tenho ele criado. O título e essas informações aqui em cima eu vou manter do jeito que está. O mais importante para mim é criar o CSS e nós vamos criar ele dentro da pasta public, criando uma pasta aqui CSS e dentro dele um arquivo app.css. Coloco aqui o asterisco padrão, né? Quando a gente cria um projeto CSS novo. E coloco padding 0, margem 0. E deixa eu ver, border box, se eu não me engano. Na verdade é box sizing, né? Border box, perfeito. Aqui na hora de importar no href, eu abro duas chaves e coloco a função asset do Laravel. E ele vai procurar dentro lá de public a pasta CSS e o arquivo app.css. E aqui dentro do body, o que eu tenho que fazer? Para começar, nós vamos desenvolver a parte do header aqui. Basicamente, a arquitetura MVC, nós separamos um projeto em Model, View e Controller. Nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar apenas com a View. E ao longo das aulas, nós vamos ver na prática como utilizar a Model para fazer operações no banco de dados, colocar a nossa regra de negócio lá dentro. E as Controllers também, nas próximas aulas, nós também vamos estar trabalhando com ela na prática. É ela quem chama a Model e é ela quem chama a View. Nessa rota aqui em específico, nós estamos chamando a View diretamente das nossas rotas. Isso aqui simplifica bastante, mas normalmente nós chamaríamos uma controller e essa controller faria as operações com o banco de dados, chamaria a model no caso, e depois chamaria essa view e devolveria todo o resultado
para o usuário no final. Então, nesse primeiro momento, vamos trabalhar apenas com a view, criando aqui o front-end da home. Na home, nós vamos ter um header. Nesse header, nós vamos ter um logo no lado esquerdo e no lado direito nós vamos ter 2 botões. Então, eu vou criar aqui 2 divs, que eu vou chamar de head underline left. E um head underline right. Aqui no lado esquerdo nós vamos ter a logo, né? Então vai ser uma imagem. E onde está o nosso logo? Ele está dentro do nosso public também. Eu já deixei ele dentro da pasta imgs. E também dentro do GitHub já tem esse logo lá pronto para vocês. Coloco aqui o alt e o title. Vou colocar qualquer coisa aqui, Eduteca, ou podemos colocar apenas o logo, que vai estar tranquilo. Então, no lado esquerdo nós vamos ter o logo e no lado direito nós vamos ter 2 botões. Deixa eu copiar e colar aqui, que é mais fácil, né? Num botão vai ser criar conta. Já vou conferir aqui no XD se é isso mesmo. Criar conta e login. Não estilizei ele ainda, portanto, só estou criando aqui a estrutura do HTML. Vamos estilizar agora esse header. Venho aqui no app CSS, header, e vou conferir aqui as medidas no Adobe XD. Ele tem 80 pixels de altura. A cor dele é 17, 17, 17 em RGB, em hexadecimal é 111. Vamos fazer o seguinte, vamos cadastrar primeiro essa paleta de cores lá no nosso CSS, isso aí vai facilitar bastante. 2 pontos root. Minha primeira cor vai ser como eu já sei de cabeça, já vou colocar aqui umas cores diretamente. Vai ser o 1. A minha segunda cor vai ser um E, um E, um E. A terceira cor eu vou ter que pegar lá do Adobe XD. Deixa eu só fazer um negócio aqui, vou copiar e colar aqui para ganhar tempo. A, B, C, D, E, F, G, H. Esse último acho que não vai precisar por enquanto. Pego aqui o verde. Enfim, para não demorar muito aqui, eu vou pausar o vídeo e quando colar todas as cores aqui, eu volto. Pronto, já copiei todas as cores. Aqui o menu, então, recapitulando, ele tem 80 pixels de altura, ele tem a cor 111, ou seja, a cor A, e ele ocupa 100% da minha largura. Então eu venho aqui, a largura, ele vai ocupar 100%, vou colocar View Width, a altura 80 pixels. Ele também tem uma borda para baixo. Deixa eu voltar aqui no XD. Ele tem uma borda de 1 pixel, 51, 51, 51, que no caso em hexadecimal é o 333. Então vamos colocar aqui um border bottom, 1 pixel, solid 333, 333. Como nós estamos utilizando o root aqui, vamos utilizar o código certinho, que se um dia nós quisermos alterar a cor, é só a gente alterar aqui, que ele vai alterar em todo o projeto de forma automática, nós não precisamos alterar linha por linha. Que mais que tem aqui? A cor de fundo, né? Background vai ser a cor A. Pronto, vamos ver como é que está ficando aqui o nosso layout. Atualizo aqui. Ele está meio estranho aqui, na verdade, né? Provavelmente o logo aqui está muito grande, então nós vamos ter que estilizar ele. E tá ficando meio estranho aqui, na verdade. Então, dentro do header, eu tenho uma div chamada head left. Então, aqui dentro do header, nós temos uma div head left. Dentro dela, nós vamos ter uma imagem, que no caso é o nosso logo.
E o nosso logo tem que ter uma largura de 112 pixels. Então, 112 pixels. Cursor pointer. E acho que é isso. Vamos ver se corrigiu aqui. Perfeito. Só que agora eu vou ter que deixar o logo no lado esquerdo e os botões no lado direito. Vamos utilizar o Display Flex aqui no header para isolar os dois filhos, que é o Justify Content Space Between, ou seja, um espaço entre os elementos filhos. O meu header ele tem dois filhos, que é essa div aqui e essa div aqui. Cada uma vai ficar de um lado, vai ter um espaço entre esses dois filhos. E coloco aqui um Align Item Centers para ele ficar alinhado de forma horizontal, se eu não me engano. Atualizo aqui, e agora sim ele está bem alinhado, só que faltou colocar um espaçamento no lado esquerdo e no lado direito. Então aqui no header, vou criar ele novamente e vou colocar um espaçamento. Como nós vamos utilizar o modelo Mobile First, nós vamos elaborar primeiro como que ele vai ficar num dispositivo móvel. Venho aqui em inspecionar. Vou abrir, deixa eu ver. Aqui em cima mesmo, vou colocar aqui um iPhone SE. Coloco 100%, que é o tamanho correto. Aqui no dispositivo móvel, normalmente nós utilizamos um espaçamento de 0 pixels para cima e para baixo, 15 pixels para o lado esquerdo e direito. E ele não vai ficar colado nas bordas. Perfeito. Esse espaçamento tá legal. Só que na medida que a gente vai aumentando a tela, seria legal aumentar o espaçamento também. Então, como eu não estipulei isso no Adobe XD, eu vou estar tendo uma liberdade maior aqui para definir esse espaçamento. Primeiramente, eu vou ter que criar um Media Query. Entre parênteses aqui, min width, tamanho mínimo de... Vou colocar aqui 900 pixels. Então, quando a tela tiver com no mínimo 900 pixels, ou seja, de 900 pixels para cima, eu quero que esse espaçamento do header, ao invés de ser 15 pixels, seja 60 pixels. E quando eu tiver com uma tela maior que 1200 pixels, eu quero que esse espaçamento seja de 120 pixels. Vamos ver como é que ficou isso aqui. Então deixa eu voltar aqui, ó. 762 pixels de largura. Ele ainda utiliza o 15 pixels para o lado esquerdo e direito, mas quando eu passar do 900, ele aumentou para 60 pixels cada lado. Se eu passar do 1200, ele vai aumentar a 120. Perfeito. Acho que está um espaçamento bom aqui. E só falta nós estilizarmos os botões lá no canto direito. Só que eu vi que está demorando muito essa aula. Eu vou estilizar os botões num próximo vídeo. E se der tempo também eu vou criar essa parte do conteúdo já no próximo vídeo também. Minha ideia é lançar um vídeo dessa série toda quinta-feira. Portanto, quem quiser ficar ligado nos próximos vídeos, basta ativar o sininho, se inscrever no canal, que aí vocês vão ser avisados quando os próximos vídeos forem lançados.